Sete vem conversar com líderes do PT, pré-candidatos à eleição de outubro. Estamos com a professora Érica Takimoto, o deputado federal Adida Nunes e o deputado estadual Valdec Carneiro. É um prazer receber vocês e conversar um pouco sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. O Lula, hoje a Vox Populi aponta que ele deve ganhar no primeiro turno se a eleição tiver um campo democrático. Qual a importância do Lula para o Rio de Janeiro e o que é que vocês estão percebendo quando percorrem o estado do Rio de Janeiro? Obrigado. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, acho que a importância do Lula para o Rio de Janeiro é a importância do Lula praticamente para o Brasil, né? É um líder popular, a gente sabe que o motivo pelo qual ele está preso, como ele falou, ele é uma ideia, então é uma ideia que estão querendo prender, exatamente a ideia da impossibilidade, no caso, né? Estão querendo impossibilitar a extensão da classe trabalhadora, a gente sabe que foi isso que incomodou muito. Então a importância dele para o Rio é exatamente, ele preso, prender exatamente essa ideia, a possibilidade da gente diminuir, no caso, a desigualdade social e atender melhor, no caso, né, como eu vejo muito a educação, eu sou professora da rede pública federal, trabalhei também na rede estadual, e eu sei o que foi a educação pública federal, pelo menos no governo do PT. Então, a importância dele, eu acho que é uma importância a nível Brasil mesmo, que reflete, obviamente, em todos os estados. Você é um protagonista, dia 8, conseguiu, na prática, na justiça, se tivéssemos, libertar o Lula. Qual a importância do Lula para o Brasil e para o Rio de Janeiro? O Brasil, todo mundo sabe. O povo sabe, por isso o Lula é o líder inconteste nas pesquisas, e ao que tudo indica, hoje ganharia as eleições no primeiro turno, com facilidade. Para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro talvez tenha sido o estado que mais se beneficiou dos investimentos do governo federal. Lula teve uma atenção extraordinária em relação ao estado do Rio de Janeiro. Aqui aconteceram as Olimpíadas, aqui aconteceu a Copa do Mundo em 2014, aqui foram feitos investimentos de monta, aqui foram feitos investimentos na Petrobras, é bom que se saiba que a sede da Petrobras é aqui no Rio de Janeiro. Aqui se revitalizou a indústria naval no estado do Rio de Janeiro, que simplesmente, quando ele chegou ao governo, estava praticamente fechada. Lula revitalizou, o que significou desenvolvimento do estado, significou emprego. E hoje nós vemos a que ponto o estado do Rio de Janeiro retrocedeu com a criminalização dos governos de Lula e Dilma. Então, eu acho que o povo do Rio de Janeiro deve ter na sua memória como era bom morar aqui, como era bom morar no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, à época do governo Lula. Então, a importância do governo Lula para o estado do Rio de Janeiro já está na história e já entrou no coração e mente, né, do povo do estado do Rio de Janeiro. Na mesma linha, eu acho que hoje Lula representa, antes de tudo, né, a luta pela democracia no Brasil. Ele é o principal símbolo da luta pela restauração do Estado Democrático de Direito, para que a gente supere essa página triste da vida brasileira, em que vivemos sob um golpe de Estado, sob uma violenta ruptura democrática, e a prisão de Lula, o seu aprisionamento político, né? Ele é o prisioneiro político hoje no Brasil, e a luta para tirá-lo da prisão significa fundamentalmente a luta para que o Brasil volte a construir, né, políticas de combate à desigualdade social, racial, regional. Portanto, ele é de tudo um símbolo nesse sentido. E para o Rio de Janeiro, né, eu que estou deputado estadual, sou professor também como a Érica, de uma universidade federal, eu acho que o Lula representa a possibilidade que o Rio volte a ter, concretamente, recursos federais, investimentos federais, parcerias com o governo federal para construção de habitação popular, para infraestrutura urbana, para ampliação da rede federal de educação profissional e tecnológica com os institutos federais, para ampliação dos campi e polos das universidades federais. Então, nunca houve para o Rio de Janeiro um período tão glorioso de parcerias com o governo federal, dos governos Lula e também do governo Dilma. Por isso é muito importante ressaltar que é uma importância política, simbólica, mas
sobretudo uma importância estratégica, porque o Rio de Janeiro vive uma crise profunda, né, na qual ele foi colocado, sobretudo, pela desgovernança do MDB, e só a parceria com o governo federal e o governo que tem compromisso com o Rio poderá tirar o Rio do buraco em que ele se encontra. Então, com dois professores. Vamos falar de educação. A educação, as universidades no Rio de Janeiro cada vez são inseridas nos fundos de investimentos privados. Ao mesmo passo, a UERJ totalmente tenta desconstruir. Então, qual a leitura que você faz para a educação e qual a ação no Parlamento, na Assembleia Legislativa e no Congresso para reativar a educação nos moldes satisfatórios? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que esse golpe ele veio, né, com um objetivo muito claro. E a gente percebe isso pelas reformas. No caso que toca a educação, a gente está vendo aí dois movimentos muito sérios, que é o movimento da reforma do ensino médio e do movimento também Escola Sem Partido, que tem crescido demais. No caso da reforma do ensino médio, tem que se tomar muito cuidado, porque essa reforma já passou, com cuidado com as escolas estaduais, porque está claro, fica muito bem definido pelos documentos, que está sendo desenvolvido um projeto onde você vai ter uma escola para uma classe trabalhadora, uma escola para formar técnicos, mas não são técnicos muito qualificados, e uma escola bem elitizada. E os itinerários formativos são 5 itinerários formativos, os 4 são as disciplinas mais ou menos normais, e tem o 5º, que é o itinerário do ensino técnico. E eles não são obrigatórios serem oferecidos esses itinerários em todas as escolas, e existe, né, a possibilidade muito grande, um indicativo muito grande nos documentos de uma parceria público-privada para as escolas estaduais. E aí esse é o perigo. Como é que você vai implementar isso nas escolas estaduais? Como é que você vai fiscalizar, né, essa possibilidade, a qualidade desse ensino? Então, acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente em termos de fiscalização, em termos de, quiçá, revogar essa lei, porque eu acho que é uma lei que fere, inclusive, o regime democrático, porque vai de encontro aos interesses, eu acho que do povo como um todo, porque você coloca a impossibilidade de uma classe de chegar, por exemplo, às universidades. Facilita mais ainda, né, que essa desigualdade aumente. Então a gente tem que ficar muito atento, tem muito trabalho pela frente. Olha, em primeiro lugar, preciso dizer que o Rio de Janeiro tem 3 grandes universidades estaduais: a UERJ, a UENF e a UESO, que são glórias do ensino superior e da pesquisa no nosso estado, com indicadores acadêmicos da maior importância, com reconhecimento para além das fronteiras do estado e até do Brasil. Mas vivem um momento terrível, porque na verdade há uma política hoje em curso no estado de desmantelamento do parque científico estadual. Isso envolve as 3 universidades, mas envolve também a FAPERJ, que é a nossa agência de fomento à pesquisa, envolve a Fundação CCERJ, que é o consórcio público estadual que oferece ensino superior à distância e também garante a política de educação de jovens e adultos, portanto, e a FAETEC, a nossa rede estadual de educação profissional, que foi pensada num determinado momento para cumprir um papel estratégico na formação profissional de quadros, de técnicos em todas as regiões do estado, para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado nas várias regiões, e hoje vive também uma situação de desmonte. Portanto, é importante entender que tudo isso não é aleatório, está conectado a uma concepção vigente no Brasil, que o Rio de Janeiro é um laboratório avançado do golpe, é bom que se diga, a desgovernança do Estado cumpre esse papel de ser um laboratório avançado do golpe, e está conectado com uma concepção que é a seguinte: o Brasil voltou a ser, em 2 anos, em pouco mais de 2 anos, um país inexpressivo na cena internacional, desprovido de qualquer protagonismo, voltou a ser uma colônia na longínqua periferia do capitalismo. Consequentemente, a agenda golpista não tem nada a ver com soberania nacional. Ao contrário, ela vem desmontando a condição do Brasil como um país soberano. E para isso é preciso matar o parque científico. Porque não há país soberano sem investimento em ciência, em pesquisa, em inovação, em formação de quadros. Por isso, não é aleatório o que está acontecendo com o Brasil e particularmente com o ensino superior e com a pesquisa no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo hoje, esse governo está desmontando o Brasil nas mais diversas dimensões, em todas as esferas, e a educação é um alvo direto, né,
dessa verdadeira quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto. Nós vemos aí formulações ideológicas que dialogam com o nazismo, com escolas sem partido. Nós vemos a perseguição a professores e estudantes, né, professores que organizam cursos sobre o golpe de 2016, estão sendo perseguidos e processados. Né? O Ministério Público, que hoje é uma facção nazifascista aqui no Brasil, é o Ministério Público Federal, investe, né, contra os reitores, contra os professores. São centenas de professores respondendo a processos disciplinares com fundo ideológico, na verdade. E temos o desmonte da universidade pública. Né? E é bom lembrar que no governo Lula, além de terem se aberto universidades em diversos pontos do país, né, sobretudo no Nordeste, levando a democratização do ensino à população mais pobre, a população que não tinha acesso ao ensino superior, no governo Lula, só no governo dele, criaram-se mais escolas técnicas do que em toda a história do Brasil. Então era atenção, e ele se orgulhava de dizer isso, né? Eu sou um torneiro mecânico, semi-analfabeto, né, que tenho apenas as primeiras letras, e quero ser o presidente que mais fez pela educação aqui em nosso país, e fez. Então basta, o que nós temos que fazer hoje, né, para quem ainda não está convencido do mal que fez ao país quando foi bater panela e vestir camisa amarela de uma organização criminosa chamada CDF, é comparar os dois governos. É comparar isso que está aqui, né, esse governo de um bandido, né, um governo de quadrilha, né, com o governo Lula e com o governo Dilma. Né. Como o Brasil era muito melhor em qualquer esfera, em qualquer dimensão que você possa imaginar. Apequenou o país, né? Acabou com o país, está acabando com o país. O Brasil está se transformando num país em que as pessoas não querem mais viver nele. Então, até quem vestiu camisa amarela hoje está se mandando do país. E paradoxalmente, estão indo para Portugal, onde o governo é socialista e se inspirou em uma série de programas sociais do governo Lula, de políticas públicas, de desenvolvimento econômico, que estão sendo aplicadas em Portugal, e os batedores de panela estão lá estragando, né, a vida em sociedade, né, em Portugal. Os portugueses não aguentam mais, né, mas eles sabem que essa parte do Brasil que está indo para lá não representa a maioria do povo. E essa agenda socialista de Portugal, aliás, está fazendo Portugal crescer novamente. Crescer, distribuir renda. Tendo essa um caminho de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Vamos pegar em contradição segurança pública no Estado. Hoje, dia 25 de julho, tivemos uma operação na Rocinha, no Vidigal, deixou bastante gente amedrontada, ferida, escolas fechadas. Ao mesmo tempo, o Exército Brasileiro, desvirtuado de qualquer função, patrulha as praias da Zona Nobre do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon. Muita contradição. Essa intervenção faliu. Eu acho que se combater a violência, Érica, dependesse de operações militares em áreas populares, o Rio de Janeiro tinha que estar exportando tecnologia de combate à violência, que é tudo que a gente faz há pelo menos 30 anos. Fazer operações militares em áreas populares, produzindo dois terríveis efeitos colaterais. Primeiro é o genocídio da juventude popular negra, principalmente. Está sendo dizimada a região metropolitana do Rio de Janeiro. E também a morte de policiais, que é um fato a ser lamentado, por óbvio. Agora, assim, a intervenção militar, ela não só joga água nesse moinho, que é mais uma intervenção baseada em operações militares, mas é uma obra pictórica, demagógica. Aliás, o presidente golpista se referiu a ela, todos se lembram, como uma jogada de mestre. Usou essa expressão. Marketing, né? Uma jogada. Veja a situação da violência. É grave, é preciso ter políticas que invistam em inteligência, portanto, em informação, em planejamento, em tecnologia, que isso é que produz resultados efetivos, né? E, no entanto, a intervenção militar foi assim, de repente, sem planejamento. O próprio Exército, né, que não está preparado, inclusive, que se diga soldadesca, não está preparado para fazer operações dessa natureza, mas sequer estava prevenido o que aconteceria. Portanto, é importante mais, né? Ninguém aqui vai acreditar que se combate o baronato do tráfico em áreas populares, porque não está ali.
Ali é o varejo. Ali não está o capital. Exatamente. Aliás, o atacado está nos helicópteros de senadores da República, como Zezé Perrella, que transportava meia tonelada de pasta pura de cocaína. Esse é o atacado do tráfico no Brasil, que tem que ser combatido. Na pista de pouso do ministro Bairro Maggi, né, também partiu um avião e não sabe como estava lá, não sabe como que aquele avião foi parar na pista de pouso da sua fazenda. Aí está o baronato do tráfico. Não em áreas populares, não que eu diga que o pequeno crime deva ser combatido, não se trata disso. Mas, efetivamente, o combate à violência no Rio de Janeiro não passa por operações militares, que essas já mostraram a que vieram há mais de 3 décadas e os resultados são pífios. E gasta-se muito dinheiro. Antes da intervenção militar, o Exército tinha ficado na maré, mais de 1 ano, quase 2 anos, gastando uma fortuna, sem nenhuma consequência efetiva para o combate à violência e para a abertura de perspectivas para a juventude popular. Eu acho curioso, né? Porque no caso a violência, assim é a minha leitura, se dá exatamente pela desigualdade social que está aumentando. Quanto mais desigual for a sociedade, eu acho que mais violenta ela é. Então, a intervenção que a gente precisaria ter, no caso do Rio de Janeiro, é exatamente uma intervenção, né, apoiando a educação, né, você empoderando, você aumentando o salário dos professores, melhorando a estrutura das escolas, melhorando a parte artística também, a parte do esporte. Cadê isso? Planejamento conjunto. Exatamente, políticas públicas exatamente para você diminuir essa desigualdade, você melhorar a educação, e cadê isso? Muito pelo contrário. Aí você vê uma PEC dos gastos aí, onde você congela o investimento na educação por 20 anos, você vê a isenção, né, a abertura que estão dando para o movimento do Escola Sem Partido, que é um movimento que está acabando com a autoestima dos professores, que estão sendo vistos como inimigos, né, de uma comunidade. Você vê um movimento fascista muito claro de você querer diminuir, você querer debochar, você querer, com os professores das universidades públicas também, é um movimento muito grande em relação a isso. Então você vê pelos comentários das pessoas nas ruas, quando a gente fala da universidade, é bom mesmo acabar com a universidade, um bando de esquerdopata, um bando de marxista, tem que acabar mesmo com isso, olha onde é que está sendo gasto o nosso dinheiro público. Então, a gente sabe que todo movimento fascista ele vem acompanhado de um controle de mídia, de grande massa, e a gente está exatamente vendo isso acontecer. Então, a verdadeira intervenção para diminuir essa violência do Rio não seria, com certeza, essa intervenção federal de cunho militar. Não foi por falta de aviso, a gente falou muito. Eu sou moradora do subúrbio, né, carioca, eu moro em Madureira há muito tempo, e quando teve a intervenção, não vi nada ali. Para mim não fez a menor diferença. Um efeito prático para a população, nenhum. Eu via aonde que eu comecei a ver, né? Quando eu ia para Copacabana, aí tá cheio de soldadinhos ali, entendeu? Aquela coisa bem de maquiagem mesmo. E no caso, em algumas comunidades que a gente viu, onde Marielle estava aí denunciando as atrocidades que os militares estavam fazendo dentro das comunidades. Então, quer dizer, a gente sabe que isso não teve efeito, aliás, não teve efeito nenhum, teve um efeito muito pior, porque os índices de violência aumentaram muito, né, depois que teve a intervenção. E muito curioso também, a intervenção se dá numa cidade, num estado que sequer é o estado que mais mata, que está mais no Brasil. Então, por que se deu aqui? O que está acontecendo? A gente sabe que isso foi uma propaganda do Temer, né, desse governo golpista. A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma vitrine, né, para o resto do Brasil, uma propaganda que eu acho que foi muito mal feita. Deputado, segurança no Rio. Olha, essa intervenção militar aqui no Rio, ela acaba por demonstrar duas coisas, né? A falência da política de segurança pública que é desenvolvida aqui há décadas, né? Que é uma política de segurança calcada no modelo bélico, né? Um modelo guerreiro, da chamada guerra às drogas, né? Que só tem um salvo, mortandade, não tem mais nenhum outro, só mortandade. Morrem pessoas, morrem trabalhadores, morrem mulheres, morrem crianças, morrem traficantes, morrem policiais, só a morte, né? Nunca se conseguiu desmantelar a organização desses bandos armados
nas favelas cariocas. Quando sobretudo na época da instalação das UPPs, se instalava uma UPP, eles saíam de um lugar e iam para outro, né? Se interiorizavam, levavam também a sua ação de tráfico para o interior do Estado, enfim. E outro aspecto que essa intervenção mostra, que enquanto o Brasil está entregando a sua soberania nacional e competiria às Forças Armadas, está cuidando disso, as Forças Armadas estão cuidando da segurança de milionários, né, de golpistas, de batedores de panela na orla da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eles não merecem segurança, claro, mas o Exército tem que fazer essa segurança. Um desvio de função. Então não há fiscalização nas fronteiras, né? A arma não brota do chão, né? A arma, para chegar lá, ela percorre um caminho. Esses pés de chinelo dos monstros cariocas não fabricam fuzis de última geração, não refinam cocaína. Então, isso mostra a verdadeira distorção a que essa política de segurança pública, né, ela promove, né, com mortandade e incompetência, né, e desnatura o papel das Forças Armadas. Né. Estamos entregando a Embraer para interesses norte-americanos, imperialistas, né? A Embraer é uma detentora de tecnologia muito impressionante. Com a anuência, com a conivência e a cumplicidade das Forças Armadas. E agora nós temos a era dos generais tuiteiros e facebookeiros que ficam pregando golpe de Estado aí todos os dias. Ou seja, nós estamos, por nossos impostos, sustentando um aparato bélico para nada, para só causar genocídio aqui em território brasileiro. Num continente que não existe guerra entre países, né? Nós temos então mais tem de 50 anos. Essa ociosidade das Forças Armadas está sendo ocupada dessa maneira. Você falou da Embraer, queria acrescentar, por exemplo, o Brasil, e o Rio de Janeiro em particular, que produz 70% do óleo, o Brasil voltou a ser exportador de óleo bruto. É o que está acontecendo. Nós estamos comprando agora os produtos refinados oriundos do nosso petróleo. Né? Fornecendo a matéria-prima. Um terço da capacidade de refino no Brasil está ociosa. Um terço. É um exemplo claro, mais um exemplo claro de querer colocar o Brasil numa condição de país subalterno, dependente e periférico, residual. É impressionante o retrocesso que isso representa, não só economicamente, mas do ponto de vista político e simbólico. O Brasil não tem hoje nenhuma expressão na cena internacional. E, no entanto, né, há poucos anos, era um país emergente que liderava blocos importantes. Né? Vocês se lembram que o G7 tinha parado de se reunir. Era o G20 que se reunia. Eram os BRICS que também ajudavam das cartas. No chamado Concerto das Nações, que concerto não tem nada, porque tem muita competição. Enfim, ou seja, e nesse momento é Embraer, é a base de Alcântara, é a entrega do pré-sal, sistema elétrico, Casa da Moeda, Amazônia Brasileira, tudo que é estratégico. Tudo que é estratégico para o século XXI, para as próximas gerações de brasileiros. Imaginar que a China vai privatizar ou doar seu sistema de energia é impensável, né? Nos Estados Unidos, 70% controlado pelos militares. 70% do parque de energia elétrica não só é estatal, como é controlado por militares, de tão importante que é para eles. Vocês agora vão enfrentar a eleição em outubro. Qual a importância da ação na Assembleia para reverter toda essa situação e outras que não vai dar tempo de falar? Você poderia falar um pouco sobre isso em relação à Assembleia Legislativa? Olha, primeiro dizer que é muito difícil, a primeira vez que eu estou participando da política como pré-candidata, né, a deputada estadual, é muito difícil eu participar desse processo com o Lula preso, né, porque eu não acredito que a gente esteja vivendo numa democracia com o nosso principal candidato, o candidato que é a preferência do povo, estando preso e por um processo que a gente sabe que não é legítimo. Então, para mim, isso está sendo difícil. Por outro lado, eu acho que é importante a gente aumentar mesmo a representatividade. Eu, agora representando as mulheres aqui, né, a gente... que é a maioria da população.
Pois é, a maioria da população e sempre a minoria nos lugares onde se dita o poder, se ditam de fato as leis. Então, eu acho muito importante esse movimento, né, da gente empoderar, da gente chamar outras mulheres, né, mulheres negras, para participarem desse processo e ficar muito, muito atento, porque a gente está vendo que esse golpe foi de fato um golpe. Cada dia a gente tem mais certeza disso. Agora a gente está vendo agora uma militarização das escolas públicas que começa em Goiás, que é uma coisa assim assustadora. Fora esse discurso todo fascista que não está brincadeira, que você vê a morte de Marielle até agora sem ser resolvida, você vê uma presidente sendo deposta do cargo, você vê a caravana do Lula sendo atingida, ou as pessoas que protegem Lula, às vezes, eu não posso mais andar de camisa vermelha nas ruas porque eu sou xingada e tenho medo de algo acontecer comigo. Então a gente está precisando mesmo se fortalecer, né? Mas eu acho se fortalecer no sentido que eu tenho falado muito. Não é mais para resistir, certo? Eu estou cansada dessa palavra, a gente tem que resistir, a gente tem que começar a existir de fato e mostrar para que a gente está aqui, certo? Fazer valer, e eu acho que as eleições vão ser nesse caso, um grande processo. Uma grande escola, eu acho que onde a gente vai se fortalecer como uma frente de esquerda. Eu tenho essa esperança e que a gente consiga soltar o nosso presidente antes, óbvio, das eleições antes de outubro. O senhor é um líder nacional no Congresso. Quais são as pautas mais importantes de 2019, nessa linha da importância do parlamento? Continuar, vamos depender aí de quem ganhar as eleições, né? Se o presidente Lula for o próximo presidente ou alguém indicado por ele que vença as eleições, obviamente a nossa ação será de apoio, né, ao nosso governo e de desfazer, né, o que no plano legislativo o governo, a organização criminosa que governa o país, aprovou lá no Congresso. Desfazer a reforma trabalhista, impedir a reforma da Previdência, desfazer privatizações, acabar com a PEC do fim do mundo, que é aquela PEC do corte de gastos. Se ao contrário, se acontecer a infelicidade de a direita vencer as eleições, nós teremos que fazer uma oposição acirrada no Congresso Nacional, sem tréguas, com obstrução de todos esses projetos regressivos, e de ajudar na mobilização da população para que barre todas as iniciativas de um governo conservador de direita, né, que venha dar continuidade ao desmonte do Estado promovido pelo atual governo, né, de natureza golpista. Então esse será o nosso papel. Mas eu tenho certeza, né, que em 2019 nós estaremos sob um governo progressista, popular, e o Congresso Nacional, sob a hegemonia desse governo, porque também, mesmo facções, né, conservadoras, elas funcionam como mariposas, né? Quando o governo corre atrás de qualquer governo, né? Então eu acho que nós teremos condições no Congresso de estabelecer uma política de confirmação de políticas progressistas, mas também de contenção aos abusos das facções do Judiciário e do Ministério Público, aprovando a lei de abuso de autoridade. Por isso, a importância de ter um Congresso progressista. Isso é muito difícil, né? Nenhum Congresso é progressista, mas o povo pode forçar o Congresso a adotar medidas legislativas que atendam aos seus interesses. Você já é deputado estadual. Como é que essa briga pode acontecer na Assembleia? Então, nosso mandato tem atuado basicamente em 3 grandes frentes, né? A principal luta política é a luta para enfrentar e denunciar o golpe, né, e contribuir para o processo de restauração da democracia no Brasil, que hoje é simbolizado principalmente, como eu disse há pouco, pela libertação de Lula. Então, essa é a principal luta política do mandato, né? É restaurar o Estado Democrático de Direito, combater a agenda do golpe, que é uma agenda de entregas estratégicas, uma agenda de canalização cada vez maior do orçamento público para o rentismo, para o capital financeiro, e confisco de direitos da classe trabalhadora. São os 3 eixos
para que o golpe pague a fatura do seu grande fiador, que são os interesses do grande capital internacional. Né? Enfim. A segunda linha é o enfrentamento, uma oposição dura que a gente tem feito aqui ao desgoverno estadual, a esse grupo político que desgoverna o Estado há pelo menos 12 anos, né? Que endividou o Estado, que pratica uma política de isenção tributária criminosa, que faz a maior ofensiva da história do serviço público estadual, que nega o direito à educação, desmonta as universidades estaduais. Então, nós estamos numa oposição sistemática a esse desgoverno que afundou o Estado do Rio de Janeiro. E a terceira linha, acho que esse deve ser um compromisso de qualquer mandato do campo democrático popular. Nós estamos alinhados com todas as lutas dos movimentos sociais, onde haja luta nesse Estado, onde haja direito do trabalhador sendo ameaçado, sendo solapado, sendo confiscado, o nosso mandato está nessa luta. Portanto, é a luta política principal, e nessa luta política principal a gente está muito em sintonia com o mandato do ADI, porque todas as lutas trabalhamos juntos pela democracia, pela denúncia do golpe, oposição ao desgoverno do MDB e identificação e luta conjunta permanente com os movimentos sociais. É isso que a gente pretende, enfim, seguir fazendo, se for da vontade do povo do Estado, no momento certo, no momento da campanha, quando a gente vai colocar novamente o nosso nome à disposição do povo do Estado. Foi um prazer ter vindo receber vocês. Eu pedi que concluísse um pouco mais de ideia, ou complementasse alguma coisa que o nosso tempo não tão grande faltou. Você podia começar? Sim, já que a gente está finalizando, as eleições estão chegando aí, então peço, né, a quem está nos assistindo, aí da galera aí, para a gente repensar sobre o conceito de política, que eu estou vendo que tem muita gente desacreditada, porque o Brasil ficou tão feio, né, tem tanta coisa ruim acontecendo, que as pessoas falam assim, esse político é um bando de bandido, isso e aquilo. Não, não é. Tem muita gente séria querendo fazer pela educação, querendo fazer pela segurança, querendo fazer pela saúde. É ficar atento em quem você vai votar, é você pensar direitinho, ver se o seu candidato, a sua candidata tem algum projeto político, de políticas públicas que atenda a população mais carente, que procure diminuir a desigualdade social, que dê ascensão, principalmente aos mais pobres, de chegarem às universidades, de estudar. Tem muita gente séria, né, como aqui, como o Ati, como o Valdec, já trabalhando muito sério em relação a isso. Então, e aquilo que o Lula me falou. Eu tive o prazer, a honra de estar com o Lula, e ele falou assim, quando você não gosta de política, né, você acaba sendo governado por quem gosta muito, né? E geralmente quem gosta muito, dependendo de onde a gente esteja, ele governa apenas para uma elite, aquelas pessoas que detêm o privilégio. Então vamos ficar atenta, porque tem muita gente que gosta de política e que não trabalha somente para uma elite, e sim para o povo. Então é isso que eu ia falar, que não precisa ficar desacreditado da política, certo? Tem modos de fazer política diferentes e a gente está aqui exatamente para isso. Podia concluir um pouco da fala? É um recado que o presidente Lula, toda vez que eu vou lá, estive lá com ele agora na última segunda-feira, ele sempre manda, né? O povo brasileiro não desanimar, né? Nós temos a grande possibilidade agora em 2018 de mudar os rumos do Brasil mais uma vez. E de fato nós não temos o direito de desanimar. Se um homem que não goza do direito de ir e vir, né, que está preso, não pode se locomover, ele não desanima, né? Nós que podemos fazer da nossa liberdade aqui fora o que bem entender, nós não temos o direito de desanimar, ninguém tem o direito de desanimar, né? Então, acho que o povo brasileiro tem que entender o que está acontecendo, tem que entender que o que estão fazendo é alijando o povo da tomada de decisões e revogando seus direitos, e que há um homem, né, que encarna toda essa esperança, que está sequestrado lá em Curitiba pelo nazifascismo no sistema de justiça brasileiro, né? E se esse homem voltar a governar, ou ainda que assim não seja, se alguém por ele indicado, né, incorporando o seu programa, vier a governar o Brasil, isso vai depender muito da mobilização do povo, não só teclando lá na urna eletrônica, mas se mobilizando, né, e vindo para as ruas. Esse é o papel hoje que a maioria do povo brasileiro deve cumprir, deve entender e deve desempenhar. Olha, eu quero, em primeiro lugar, saudar
o 247, esse veículo. Porque um dos grandes problemas do Brasil hoje é a aumentação do oligopólio da mídia, né? Que são grandes conglomerados financeiros que disputam poder na esfera do capital e que cumprem um papel deletério, né? Para a manipulação, para a desinformação e para esse estado de coisas em que nós nos encontramos. Há mensagens terríveis que vêm sendo transmitidas por esses grandes veículos oligopolizados da mídia, principalmente, isso que a Érica falou, né? Essa mensagem constante da criminalização da política, que faz a alegria dos pilantras que estão na política, que não têm pudor, que são inescrupulosos, que não estão preocupados com opinião pública. Tem práticas antigas. Exatamente. Que estão na política para fazer negócio, para traficar influência. Então, essa mensagem de criminalização da política, ela vai ao encontro dos interesses dessa bandidagem que está na política. Esse é o primeiro aspecto. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que é uma outra mensagem importante transmitida pela mídia, agora ela não sabe o que fazer com ela, estimulou muito o ódio e a intolerância, né? Esse pensamento de matriz fascista, que cresceu de forma temerária no Brasil nos últimos 2 anos, favorecido pela atmosfera do golpe e impulsionado por esses veículos de comunicação de grande porte, é muito perigoso, porque fez crescer a homofobia, fez crescer a misoginia, fez crescer o racismo. Então é muito importante destacar a luta valorosa desses veículos críticos que tentam fazer um contraponto. E eu quero, portanto, cumprimentar o 247, dizer que foi um prazer estar aqui com a Adi e com a Érica, que são quadros valorosíssimos, excelentes opções no processo eleitoral 2018. Excelentes, né? O Rio de Janeiro tem na Érica uma alternativa excelente para a Assembleia Legislativa, tem no Adi a possibilidade de renovar um mandato do maior valor, dá uma centralidade hoje para a luta pela democracia no Brasil. Eu queria passar também uma mensagem de esperança e de otimismo, né? Eu tenho agido de uma forma crítica, mas não estou desprovido de esperança. Acho que o Brasil pode, né, pode virar essa página. O povo brasileiro não combina com golpe, não combina com intolerância, não combina com ódio. Esse é um povo irreverente, esse é um povo trabalhador, esse é um povo criativo. Portanto, o que está acontecendo hoje no Brasil não tem a cara do povo brasileiro. E por isso que eu tenho esperança de que a gente vai virar essa página em 2018, elegendo Lula novamente, né, e restaurando políticas de combate à desigualdade, de destruição da renda, e recolocando o Brasil como um país soberano e altivo na cena internacional. A TV 247 agradece, é um privilégio estar com vocês, pessoas tão qualificadas, e conte conosco na TV 247. Obrigada. Legal.